Olá, meu nome é Márcio Gil de Almeida, eu sou conselheiro tutelar, tenho minha formação em pedagogia e teologia, também eu sou pastor, sou casado, tenho uma filha. É importante compartilhar isso. Vou falar sobre o poder familiar. E essa questão do poder familiar nos diz que os pais têm direitos e têm deveres. E vou fazer sempre menção do ECA, porque às vezes dá a entender de que os filhos eles têm direitos totais sem limites. E não é isso. Nós também temos nossos direitos e temos também a nossa autoridade. Nós temos nossa autoridade. Observe só, de que eu estarei falando sobre conceito de poder familiar, características, conteúdo e causas da extinção do poder familiar. O poder familiar já teve outro nome. É no Código Civil de 1916, que mostra que era chamado de poder pátrio. Logo mudou o nome. O Código atual é de 2002 e agora em 2014 está tramitando uma nova versão. Mas afinal de contas, o que vinha a ser poder familiar? Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Então, é um conjunto de direitos e deveres, em suma, que os pais têm ou responsáveis sobre os seus filhos. Isso envolve também a questão no tocante à pessoa e aos bens dos filhos. Quais são as características deste poder familiar? Primeiro, defender direito de bens, exatamente isso. De repente, o filho herdou do pai ou da mãe uma quantidade de dinheiro ou de bens, porque veio a falecer. A outra parte agora que ficou vivo é responsável de administrar esses bens desses adolescentes ou crianças. Outra característica é representar judicialmente. Sim, senhor. Se um menor for preso, um adolescente for preso, a criança não pode ser presa, não pode ser aprisionado, mas a partir de 12 anos que é adolescente ele pode sofrer processo, sim. Então o pai vai lá, ou a mãe, na delegacia, para poder representá-los, soltar, se for necessário, ele vai ser solto dependendo do que aconteceu, né? Então o que acontece? Também na promotoria, os pais vão juntos. Se for no consultório também, se bem que no conselho tutelar, se um menor, um adolescente ou criança sofrer violência, não é necessário ter companhia de ninguém. Se ele quiser, ele vai até sozinho, no caso de sendo vitimado. Então é muito importante isso, né? Importante saber que judicialmente quem representa os filhos são os pais, são os responsáveis. Ele tem esse poder familiar. A família é muito importante, né? E é interessante que esse poder ele se estende em certas circunstâncias a outros familiares. Por exemplo, a avó. Se os pais morreram, por exemplo, quem adquire a guarda em primeiro lugar na ordem são os avós, depois os tios. Interessante também de que se um pai ou uma mãe não for por exemplo, na promotoria para acompanhar um filho, quem é chamado logo de imediato, se não souber nenhum outro endereço de uma avó, por exemplo, alguém que possa responsabilizar por ele, será chamado então o conselho tutelar. Em geral, o que acontece mesmo é que esses órgãos, promotoria, polícia, por exemplo, eles querem facilitar a vida deles. Então eles mandam chamar o conselho tutelar. O poder familiar é dever conjunto dos pais. É isso aí. O pai e a mãe têm o mesmo poder familiar. Antigamente era esse negócio, né? A mãe tem mais direito da criança. Hoje não tem mais isso. Todos os dois têm a mesma responsabilidade. Todos os dois têm os mesmos direitos. Numa briga de guarda não tem mais essa questão. A mulher tem mais direito. Todos os dois têm o mesmo direito. O poder familiar é instituído no interesse dos filhos. Claro, eu não sou proprietário do meu filho, da minha filha.
né? Eu não sou dono dela, eu não sou senhor, ela não é minha escrava, ela não vive, né? Ela não existe para poder realizar os meus desejos, né? Ela é uma pessoa que eu cuido para que ela possa aprender a viver neste mundo e seguir seus próprios caminhos. Então é interessante isso, porque o interesse, quando há uma briga, por exemplo, por guarda, o interesse maior é em relação à criança, ao adolescente, e não a questão dos pais. E muitos pais não sabem, mas se houver uma briga judicial, por exemplo, a partir de 12 anos, o adolescente escolhe com quem ficar, se é mãe, se é pai. Então é interessante se estão informações sobre essa questão de guarda, porque tem a guarda compartilhada, que tanto o pai quanto a mãe compartilham dessa guarda, né, dos direitos e dos deveres, e os dois cuidam. Mas também tem aquela guarda que só fica só com uma das partes, em que é necessário estabelecer o dia da outra parte, visitar ou pegar para ficar no final de semana, por exemplo, uma parte do final de semana, uma parte das séries escolares, e também a responsabilidade da pensão alimentícia e outras coisas, mas que assim for necessário, dependendo do caso. A paternidade é responsável, estabelecido no artigo 226 da Constituição Federal, no parágrafo 7º, né? E interessante também que outra característica é o poder parental, né? Parental faz parte do estado da pessoa e por isso não pode ser alterado, nem renunciado, delegado ou subestabelecido. Qualquer convenção em que o pai ou a mãe abdiquem desse poder será nulo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o que o artigo, o que a lei diz sobre isso? Diz o seguinte, na realidade, de que você, como pai ou mãe, se você resolver dar seu filho, por exemplo, para um estranho, esse ato ele é anulado pela justiça. Porque como é que funciona? Se o pai e a mãe não quer mais o filho, ele deve ir à justiça e entregar então agora à justiça. Então a justiça toma aquele poder familiar para si e passa para um outro. Em primeiro lugar, a tentativa de manter a guarda da criança na família. Então, primeiramente os avós, depois os tios ou um outro qualquer, desde que tem como prioridade mantê-lo na família. A partir de quando a pessoa fala assim, eu não quero mais, é a justiça que assume, ok? É aquela vida seguinte, se você não quer mais e quer deixar com a avó, por exemplo, fica tudo mais fácil, né? Está dentro da família. O conselho ela pode chegar e encaminhar você para um defensor público, ou se você desejar pagar um advogado particular, então você vai até a justiça e assim desta forma passa a guarda. No caso de adoção, por exemplo, o que se estabelece é o seguinte: a adoção é para pessoas que não são parentes, eles não são parentes. Nesse caso pode-se mudar a documentação da criança e também pode dizer-se, por exemplo, um bebê, a pessoa abre mão do bebê, não tem nenhum familiar para assumir, automaticamente vai para adoção. Aquela pessoa que resolver adotar a criança, geralmente é aquela pessoa que está na lista escrita lá na vara da infância. Então essa pessoa que tem o nome lá, a justiça escolhe por ordem e segundo as características necessárias, os princípios que eles têm lá. E o que acontece? Essa criança será passada para ela e os pais biológicos, eles não têm o direito mais de saber qual o destino dessa criança de forma alguma. E pode ser que essa criança foi para um outro estado e ela nunca vai ficar sabendo. Sétimo, o artigo 1630 do Código Civil preceitua que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Assim, temos que menoridade cessa aos 18 anos de idade completos, ok? Extinguindo nessa idade o poder familiar, ou antes, se ocorrer emancipação em razão de alguma causa indicada no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Ora, meus amigos, completou 18 anos, você não tem uma responsabilidade nenhuma sobre ele, sobre os seus filhos. Cabe naquele momento,
completou 18 anos, ele é dono do seu próprio nariz. Ele manda na sua vida e ele também segue o seu próprio destino, se assim quiser. Da mesma forma que antes você dava a casa, dava comida, dava tudo para ele, agora você também não tem mais essa obrigação. É claro, evidente que o vínculo familiar nos leva, o amor, a querer aquela pessoa perto de nós, a não desprezar. Nós somos uma família, é muito mais do que a lei. Mas quando entra em um estado de conflito, aonde até mesmo para os pais sobreviverem, completou 18 anos, você pode pegar e falar com ele, olha, se retire da minha casa, cuidar da sua vida. Ou então completou 18 anos e o filho também quer ter a sua própria vida e assim dessa forma ganhar o mundo, então ele vai. Mas isso pode acontecer também aos 16 anos. Quando um adolescente, por exemplo, casa e você autoriza aos 16 anos se casar, então ele se emancipa. Quando também ele vai para a faculdade, você quer emancipar, quer torná-lo maior com 16 anos de idade, você pode. Então, os 16 anos de idade, você pode ir num tabelionato, num cartório de tabelionato, e emitir uma certidão de emancipação. Lá vai ser explicado quais são os casos devidos que você pode obter essa emancipação. Mas aos 16 anos já se pode emancipar. Outra situação também é que, mesmo falando em outras situações diferenciadas, por exemplo, com 12 anos de idade, um adolescente já pode viajar. Ele pode viajar sozinho. Daqui para a Conquista, por exemplo, ele entra no ônibus e vai. Agora, se ele for contra a sua vontade, ele tem que voltar. Então, eu acho que estou repetindo isso de novo. E o interessante é o seguinte, é muito importante você saber dessas coisas, porque às vezes parece que eles têm todos os direitos e você não tem direito nenhum. Até parece que eles não têm direito nenhum. Tem pai que acha que os filhos não tivessem direito nenhum, e não é assim. Não é assim. Nós somos uma família. Acima da lei existe o coração, existe realmente o sentimento de família. Isso é muito importante. Passando agora para a titularidade do poder familiar. É isso aí, meus amigos. Olha, o pai e a mãe têm o mesmo poder sobre os filhos. A Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 5º, ao dispor que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, coadunam com a expressão do artigo 1631 do Código Civil sobre a igualdade completa no tocante à titularidade e exercício do poder familiar pelos cônjuges ou companheiros. Estamos seguindo aí, conforme você viu no artigo que eu li, 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz então que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente. Então quer dizer o quê? De que os dois têm o mesmo poder. Pai e mãe têm o mesmo poder. Os dois, o pai não manda mais no filho do que a mãe, nem a mãe manda nos filhos do que o pai. Tem que haver o consenso de que tem que haver acordo entre os dois, para se saber qual a direção em que a educação do filho está seguindo. É claro que eu estou falando numa situação normal, em que o pai e a mãe moram na mesma casa, o pai e a mãe, quer dizer, os que detêm o poder familiar, andam juntos. Agora, se separarem, é claro, é evidente que o poder familiar continua com os dois, mas quem exerce de forma diferente, todos os dois exercem de forma agora diferente. Quem tem a guarda é que dá realmente o comando, ok? Então vamos passar para frente. O pai e a mãe só têm poder sobre os seus filhos se tiverem o reconhecimento legal. É isso aí. Inclusive eu tenho conhecimento de um caso que o camarada não quer fazer não reconhece a paternidade do filho, ele não aceita fazer DNA e ao mesmo tempo interfere na educação do filho, vai na escola,
transtorna a vida da mulher, que é mãe da criança, inclusive já está até com um outro homem, e é uma situação desgostosa. Isso já deu promotoria, já deu polícia, já deu conselho tutelar, está na justiça. É uma confusão que esse indivíduo traz. Ele não quer ser pai legal, mas quer ser pai de uma situação ilegal. É ilegal. Se você é pai ou mãe, você só é pai e mãe se tiver na certidão de nascimento. Agora você pode chegar e entrar na justiça para poder colocar seu nome, se não tiver o nome lá na certidão da criança. Então, desta forma, você pode me consultar também, que é uma dos meios, né, para você ser encaminhado à Defensoria Pública, ou você pode ir diretamente na Defensoria Pública, ou você ainda pode constituir advogado particular, que é o mais rápido. É interessante a gente sempre lembrar essas coisas. Verifique-se que, no caso de filhos havidos fora do casamento, só estarão submetidos ao poder familiar depois de que legalmente reconhecido. A pessoa fora do casamento teve uma relação, teve um filho, e acha que porque ele sabe que é o filho dele, que manda na vida do outro filho. Não tem que interferir na educação, tem que dar algum tipo de sugestão, tem que estar envolvendo na situação. Só é filho reconhecido se tiver na certidão de nascimento.